E aí, pessoal, a transformação da semana, o que a gente pode imaginar, o que foi dito, o que foi conversado, o que foi definido. Vamos ponto a ponto começar a imaginar como será o início da próxima semana e os reforços do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, começando com uma curiosidade. Cerca de 4 anos entrávamos para enfrentar o Real Madrid pela final do Mundial de Clubes. Isso mesmo. A ironia dos 4 anos. O Grêmio naquele dia começou com o Groy, com o Edilson, Jeromel Kahneman Cortez, com Jailson e com o Michel, com o Luan no meio campo, com o Ramiro, com o Fernandinho e com o Barrios. Fizemos um enfrentamento. Perdemos 1-0, é verdade, mas fizemos enfrentamento contra Modric, contra Kroos, contra Cristiano Ronaldo. Aquele time bem treinado lá, que deu início no Roger, muito bem conduzido pelo Renato, chegava a um ponto de se aplaudir de pé por anos. Só que veio um novo processo a partir de 2018, e o Grêmio passou a contratar a rodo, a contratar caro e a entender que aquilo ali tinha sido fruto do dinheiro. E não foi. E isso culminou com um grupo muito mimado, com grandes estruturas financeiras sendo trabalhadas para pagar jogadores e jogadores insuficientes. E isso terminou com a segunda divisão. E essa é a realidade de hoje. A realidade de hoje. Ironicamente, apenas 4 anos depois do ápice, nós estamos no chão. No chão, pisando, preocupados num ambiente que a gente não sabe se é o fim. Porque se trabalhar mal, não será. E aí, a gente precisa posicionar, porque hoje faz pouco mais de uma semana, perto de 10 dias, que o Grêmio foi rebaixado para a segunda divisão. Para alguns a ficha não caiu, para outros a ficha já caiu, mas o fato é que o Grêmio vai jogar a Série B no ano que vem. E a gente está imaginando como será, ou mais do que isso, projetando como será a nossa realidade ali na frente. O que a gente pode posicionar a partir deste momento? O que aconteceu de lá para cá? Teve reunião do Conselho, onde o Grêmio aprovou a suplementação. Uma reunião dura, para quem me falou. Uma reunião de críticas ao presidente Romildo, mas de um grande número que simplesmente aplaudiu o presidente Romildo. Lembrando que o Grêmio, a partir de um momento, acabou gastando muito mais do que deveria, ou do que poderia, ou do que gostaria, e não conseguiu resolver, mais uma vez, com dinheiro, as soluções do campo. E isso a gente precisa aprender. Denis Abraão, a partir daí, tomou para ele a condição de protagonista do futebol, foi duro nas críticas com relação aos seus antecessores, chamou, por exemplo, que o ambiente não tinha gestão, o que é muito grave, a acusação é grave, mas acho que internamente isso é pior ainda, porque gera, mas foi dito, foi falado, e isso acabou ganhando as suas repercussões exatamente nessa linha. Denis Abraão insistiu, falando também em reforços e dispensas. E aí começaram as dispensas. Rafinha na semana, Cortez na semana, Diego Souza na semana, Luiz Fernando, Léo Pereira e Juan vendido. Ou seja, 6 já se despediram. O Grêmio tenta mais 6 jogadores colocar no mercado para não acabar tendo que pagar rescisões gigantescas. São Paulo Miranda, Jean-Pierre, Everton Cardoso, Alisson, Douglas Costa e Borja. Aqui, as soluções mais complexas e mais difíceis. Por quê? Porque Douglas Costa e Borja envolvem muitos valores. Borja, por exemplo, a rescisão dele neste momento sairia perto de 8 milhões. Douglas Costa a gente nem consegue medir, porque é um contrato mais longo. Alisson, da mesma maneira, a rescisão sairia em torno de 6 milhões. Só aqui nós estamos falando de 15, 14 milhões. Só aqui. O Everton Cardoso, da mesma forma, 6 milhões. Um pouquinho mais do que o Alisson.
O Jean-Pierre é um pouquinho mais, por quê? Porque o contrato é mais longo. O Paulo Miranda um pouquinho menos, ganha menos, o contrato é mais curto. Mas só nesse processo aqui, tirando o Douglas Costa, nós estamos falando perto de 30 milhões de rescisão de contrato. 30 milhões. Paulo Miranda, Jean-Pierre, Everton Cardoso, Alisson e Borja. Jogadores que Denis Abraão já claramente definiu que não quer ver no ano que vem. Não por dificuldade deles, mas exatamente por aquele motivo que eu coloquei para vocês no início desse vídeo. O Grêmio inflacionou o seu processo e agora não vai conseguir pagar. Essa é a realidade. Ah, mas se vender os meninos da base... Não, se vender os meninos da base consegue pagar quem quiser. Foi o que fez agora. Foi o que fez. Vendendo os meninos da base, o Grêmio inclusive teve superávit pagando todos esses jogadores com valores absurdos. Denis Abraão disse que o Grêmio não procura goleiro nessa semana, mas o seu diretor Sérgio Vasquez disse que se não vender ou não emprestar o Chapecó ou o Breno, um deles vai se incomodar na reserva. Então abriu a brecha para comprar goleiros. Abriu essa brecha. O Grêmio está vendendo o Wanderson. O Grêmio está vendendo o Wanderson. Por quanto? Por 11 milhões de euros. Para o Grêmio sobra em torno de 45 milhões de reais. 45 milhões pagos todos os comissionamentos e direitos que outros clubes têm. 45 milhões. Para começar, praticamente, Wanderson seria a moeda para rescindir com Paulo Miranda, com Jean-Pierre, com Everton Cardoso, com Alisson, com Borja. O que é preciso fazer aqui? Aqui, neste momento, o Grêmio precisaria colocar no mercado. O Borja é emprestado aqui. Então ficaria até o final de 22, o Palmeiras dificilmente vai querer o seu retorno, tem que colocar em algum lugar, tem que ter habilidade para colocar. E isso o Diego Serri, pelo que eu estou escutando, é o principal, foi nomeado para fazer. Ó, Diego Serri, vai lá e faz. Informação que a gente tem é que ele tem um pouco mais de autonomia agora para trabalhar e fazer as suas coisas. Então é por aí que a coisa vai ser construída. Do ponto de vista das permanências, circulou que o Grêmio tentaria colocar alguns outros jogadores no mercado. O que eu escutei é que, em princípio, não. O único jogador que deve ser envolvido numa negociação, além desses, é o Darlan, com o Vijaçante permanecendo, o Campas permanecendo e o próprio Churin permanecendo no grupo de jogadores. As contratações, que serão 7 ou 8, estão sendo tratadas às 7 chaves. O Grêmio diminuiu um pouco o número de pessoas envolvidas nessas conversas e agora não está, até agora, vazando ainda os principais nomes. Inclusive o Sérgio Vasquez disse isso. Disse, olha, os nomes que estamos procurando não vazaram. Esses nomes que estão circulando aí não são os nomes que estamos procurando. Aí ele falou do G. Carlos, falou do Fernando Miguel e outros jogadores que, em tese, poderiam estar circulando para vir para o Grêmio. O Yuri lá do CSA, enfim, vários jogadores nessa linha não foram discutidos. O Grêmio procura lateral direito, lateral esquerdo, atacante de lado, o Grêmio procura centroavante, o Grêmio procura jogadores para compor esse trabalho de recomeço, de reconstrução. Essa foi basicamente a semana do Grêmio. E o que a gente tem que olhar para frente? A gente precisa saber o seguinte: o Grêmio, e nós vamos entrar nas festas de final de ano, o Grêmio vai fazer uma pré-temporada de 30 dias. 30 dias. Em cima dessa pré-temporada, o Grêmio vai ter que ter um grupo definido para fazer um enfrentamento no Gauchão e uma montagem de time competitiva para o que interessa, que é voltar para a primeira divisão e não perder tanto espaço. Eu fiz um conteúdo ontem à noite, eu peço que vocês olhem, que é um conteúdo sobre a movimentação dos adversários do Grêmio, a compra do Cruzeiro pelo Ronaldo e o que isso representa e outras bases ali. Nós teremos ali uma disputa tranquila de 6, 7 times pelas 4 vagas. O Grêmio é o favorito porque gasta mais, mas precisa resolver esses problemas aqui para poder
de forma tranquila encarar. O orçamento que o Grêmio desenvolveu, eu me preocupo. Para mim, isso vai mudar. E a gente precisa, em cima disso, posicionar algumas coisas. Portanto, o início da semana deve ser de anúncios de reforços e de construção de um grupo de trabalho muito enxuto para o Grêmio seguir, principalmente nesses próximos 30 dias, que serão cruciais no desenvolvimento do plano para 2022. Se o Grêmio não conseguir dispensar esses jogadores, que representam o que representam, e se o Grêmio não conseguir vender Wanderson e as coisas não se afinarem por aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter muita dificuldade financeira. Isso mesmo. Os 15 milhões precisam urgentemente baixar para 8. Se não baixar, a coisa não fecha ali na frente. E aí a gente sabe que o problema pode ser muito maior. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.